Meu nome é Milton Rodrigues dos Santos, sou jornalista desde 1984. Eu comecei no jornal, no Diário da Região, como revisor e com o tempo eu fui promovido a repórter, numa época em que fazer jornalismo era uma coisa praticamente artesanal. A gente fazia entrevistas, anotando tudo, não tinha nem gravador direito. Depois nós escrevíamos na máquina de datilografia, a famosa máquina de datilografia antiga, e esse texto era escrito em lauda e era levado para a oficina, onde atuavam os chamados linotipistas. O linotipo é uma máquina gigante de chumbo, que ela produz os textos em formato de coluna de jornal, derretido em chumbo, e vira um carimbo, né? E vira um carimbo que é colocado, depois é impresso e vai para o papel jornal. Com o tempo, a coisa foi melhorando um pouco. Chegaram nas redações as máquinas, ainda a máquina de escrever, mas também elas eram elétricas, então já era um avanço muito grande para a época. Isso já no começo de 1900 no final dos anos 90 mais ou menos, as máquinas elétricas começaram a chegar na redação. E no começo dos anos 90, a gente, apesar de toda essa tecnologia que já para a época já era um avanço muito grande, ainda no começo dos anos 90 a gente precisava fazer algumas mágicas para que o jornal saísse no dia seguinte. Um exemplo que eu vou dar, quando o Ayrton Senna morreu, em 94, para publicar a foto do cortejo do Senna, ocorrido lá em São Paulo, nós precisamos, primeiro contratamos um fotógrafo, né, de São Paulo, e precisamos que ele colocasse essa foto no papel no ônibus. A foto veio chegar em Rio Preto pelo Cometa. Nós fomos buscar tarde da noite na rodoviária para que essa foto fosse revelada aqui em Rio Preto e publicada no dia seguinte. Que é uma coisa hoje impensável, né? Acontece qualquer evento lá do outro lado do mundo, em menos de 10 segundos esse material já está no seu computador, na sua tela, pronto para ser impresso também, quando é o caso, né? Estou dando esse exemplo aí para mostrar o quanto a tecnologia ajudou na confecção mesmo do jornalismo de papel, né? O jornalismo de papel, ele ganhou muito em agilidade com a chegada os avanços de tecnologia de um modo geral. Então, esse negócio de dizer assim, o jornal de papel vai acabar com a chegada da internet, do jornalismo online, pode até ser que acabe sim daqui a algum tempo. É uma tendência, mas não é uma coisa do dia para a noite. Depende muito também das administrações de cada veículo de comunicação. Agora, uma coisa é certa, né? O jornalismo ele não pode viver só de papel. Tanto é que eu sempre costumo comentar com o pessoal, principalmente os mais novos, que frequentam as faculdades, que é o seguinte: você não se forma para ser jornalista de televisão, não se forma para ser jornalista de jornal de papel, e de internet ou de rádio. Você se forma para ser jornalista. O jornalista tem que ser multiplataforma. Ele tem que estar pronto para poder publicar o seu material em qualquer tipo de ferramenta, seja lá no jornal impresso, na televisão, na internet, no próprio rádio. Então, quanto mais o jornalista pensar dessa maneira ampla, mais mercado de trabalho eu imagino que ele vai conseguir. E a gente tem que sempre tocar em paralelo todas essas questões de publicação. O importante é você produzir conteúdo de qualidade. A forma como você vai distribuir esse conteúdo é uma outra coisa, também muito importante. Mas o fundamental mesmo é você produzir jornalismo de conteúdo. A questão de produzir em várias plataformas diferentes não é tão novo assim. Por exemplo, desde 2004 eu já tinha um blog.
Hoje eu voltei a escrever um blog e muita gente me pergunta, mas finalmente você resolveu agora partir para essa questão de blog? Não, eu comecei, eu sou blogueiro desde 2004, é muito tempo já. Só que a minha prioridade não era publicação em blog. O blog era mais uma coisa mais, assim, até meio de diversão mesmo, uma variação ali, sem nenhum compromisso, é uma coisa inclusive particular, não usava profissionalmente. Então, essa questão de publicação em multiplataformas não é muito novo não. E essa transição do jornalismo tradicional, do jornalismo de papel, para o jornalismo publicado em multiplataforma, essa transição vem de um bom tempo já. E está sendo uma convivência, uma transição, digamos assim, pacífica, né? Porque muita gente que era tradicional do veículo de publicação impresso já está se adaptando há um bom tempo já. Então tem muita gente que que veio do jornalismo impresso e hoje se adaptou muito bem ao jornalismo online, né? A publicação de todas as plataformas. O importante, portanto, é sempre você cuidar da qualidade do conteúdo e ter responsabilidade por aquilo que a gente está publicando sempre. Acho que, de um modo geral, é isso. A tecnologia, ela veio só para ajudar cada vez mais. Ainda voltando àquela questão de dizer que o jornalismo está acabando, o jornalismo de papel está acabando, é a mesma conversa que a gente ouvia lá atrás com a chegada da televisão, que o rádio ia acabar, o rádio não acabou, depois chegou a internet, o rádio ia acabar também. Muito pelo contrário, hoje a gente consegue sintonizar a uma emissora de rádio em todos os veículos, inclusive pela internet, o rádio web, que é uma coisa muito interessante que está acontecendo agora. Você não depende mais só da rádio tradicional, e a própria rádio tradicional também está na internet. Então a tecnologia, ela só ajudou e com certeza vai ajudar cada vez mais.